depois falar de solução. Eu, na verdade, irmãos, estava preparado para falar apenas em um período, mas depois, olhando a programação, vimos que a gente ainda tem uma outra oportunidade e eu não quero esgotar todo o tema agora. Então, vamos falar um pouquinho, uma introdução e depois vamos falar sobre solução. O tema que me coube é ensinando os nossos filhos na defesa da fé diante dos ataques tecnológicos. Eu não sei se tem dois irmãos que poderiam me ajudar aqui, por gentileza, assim, bem rápidos, fortes, jovens, que me ajudassem a... Mas, por favor, para distribuir isso aos irmãos, são dois materiais diferentes que você vai ter aí nas suas mãos, que vai lhe auxiliar. Eu certamente não vou tomar todo o tempo falando de tudo que está aí, mas vai nos ajudar bastante na ministração, se você tiver esse material e eventualmente depois quiser dar uma revisada, uma lida, vai muito ajudar e abençoar a tua vida. Meus amados, pastor Naline falou alguma coisa do que nós vamos mencionar agora à tarde, a respeito da geração que nós estamos trabalhando nesse tempo. Os órgãos que estudam o comportamento humano, os conselhos mundiais de psicologia, fizeram uma divisão das gerações, classificando as gerações. E tem aí, um dos estudos está escrito assim, geração dos ultra jovens. E a divisão que eles chegaram é essa que está colocada aí. São 5 gerações, começando com a geração do silêncio, que vai do ano 28 ao ano 45. Logo após vem a geração dos baby boomers, aqueles que nasceram após o término da Segunda Guerra. Depois a geração X. Não recebeu aí, pastor? São 2 estudos. Tem uma outra folha aí que eu acho que não distribuíram, então. Isso. Diferentes. Não, então tem que... Então vamos ajudar aí. Esses jovens já estão difíceis, né, pastor? Acho que esses aí, acho que não são muito jovens, não. Me enganaram, né? Já se cansaram, né? Glória a Deus. Você vai receber aí, então? Acredito que ainda tem cópias, né? Se não tiver, depois a gente faz mais ali. Mas enquanto chega para você, vai me acompanhando aqui, para a gente ganhar tempo. A geração X é a geração que vai do ano 65 ao ano 79. Nós temos a geração Y, que vai do ano 80, da década de 80, até por volta de 1994. É a minha geração, né? A geração Y. Eu nasci por volta do ano 85, né? Por volta do ano 85, início de 85. E a última geração que está aí na classificação que nós passamos aos irmãos é a geração Z. Esta geração, a geração Z, é o alvo da nossa preocupação para este tempo. No seu estudo, amém, já estão fazendo cópias lá, irmãos, para os irmãos terem nas mãos também. Algumas marcas desta geração, que é alvo do nosso ensino, que nós devemos ensinar, a geração Z, é interessante. E
você precisa prestar bastante atenção, porque é o tipo de pessoa que você está trabalhando. Não é? Se você é obreiro, pastor, não é? Se você é professor, se você é pai, você está de alguma maneira lidando com essa geração, a geração Z. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não temos no nosso meio ainda a geração do silêncio, geração baby boomers, geração X, geração Y. Eles estão aí também, mas a geração dominante é a geração Z. Esta geração tem como marca, por exemplo, que eles resolvem a vida pelo celular, não é? Pagam contas, fazem pesquisas, leem livros, trabalham, não é? Resolvem muitas atividades pelo celular. É uma geração que tem como marca a questão da alimentação. Comer para esta geração, geração Z, para você se situar melhor, a geração Z é aqueles que estão na faixa etária do 0 aos 23 anos de idade. Então não estamos falando só de crianças, estamos falando também de jovens, e jovens quase adultos já, não é? Para eles, comer virou uma questão de identidade, se preocupam muito com o que comem, estão comendo, não é? Você já viu por aí pessoas tirando foto da comida para passar para frente? É uma questão de identidade dessa geração, não é? São pessoas que passam a noite em claro, que gostam de encampar, nós já ouvimos isso aqui, eu estou reforçando, bandeiras universais, como por exemplo a defesa das minorias sociais, não é? Eles adoram entrar nessas lutas, muitas vezes eles nem sabem o que estão fazendo, o que estão defendendo, mas é parte da cultura desta geração. É uma geração que gosta de trabalhar em empresas que priorizam a inclusão social, não é? Eu não sei, mas se você tiver a oportunidade de ver ou ir pessoalmente a empresas que gostam de contratar esta geração, como a Apple, como a Google, você vai ver que o ambiente de trabalho é completamente diferente daquilo que a maioria de nós estamos acostumados, não é? Facebook, não é? Os irmãos da Califórnia com certeza têm experiência com relação a isso, porque esta geração prioriza trabalhar nesses lugares por causa das bandeiras que estas empresas defendem. É uma geração que prefere fazer compras online, não é? Já não tem mais aquela preferência de ir numa loja, ficar escolhendo, ficar olhando. Ele sentiu gosto por alguma coisa, ele resolve pelo celular. Deixa eu entrar aqui no Amazon, no Google, sei lá onde, vou pedir, ele faz a compra, imediatamente já pede, o cartão já está salvo, registrado na memória, e dentro de alguns dias já está chegando na casa dele. Na verdade, hoje as empresas estão trabalhando, irmãos, para que isso seja quase que no mesmo dia, não é? Que venha um drone, não é? E deposite ali a sua encomenda e está tudo certo. É uma geração que a prioridade deles, olha que interessante isso, a prioridade é viajar e não adquirir coisas. É uma geração que gosta e prioriza mais viajar para lugares diferentes que ninguém nunca foi, para que ele poste na sua rede social, no seu perfil social. Ele tem prazer em tirar aquelas fotos exóticas, e se ele não pode, você diz, mas é difícil viajar, a questão financeira e tal, mas você observa que o sonho de consumo desta geração é esse. Quando você observa o perfil, por gentileza, pode distribuir, destas pessoas, desta geração nas redes sociais, você vai ver que eles estão seguindo
pessoas que levam esse estilo de vida. Não é? Olhe um dia na página do Instagram do seu filho, não é? Claro que pode haver exceções, mas normalmente ele está lá seguindo pessoas que levam um estilo de vida como este. A prioridade é mostrar coisa nova na sua rede social. A preocupação desta geração é com a sua persona nas redes sociais. O que é que estão dizendo dele no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no Snap, ou seja lá onde for. É uma geração que tem necessidade de estar conectado o tempo todo. A primeira coisa que se pergunta quando chega na casa de alguém é: qual é a sua senha do Wi-Fi? Não é? Até na igreja, irmão, já está assim, né? Aqui não acontece isso não, irmão, só lá em Ohio, né? Qual é a senha? Não é? Estou vendo que aqui tem rede, tem internet. Qual é a senha da internet? Há uma necessidade, uma ânsia de estar conectado. E hoje, irmãos, já se fala em terapia para tratar pessoas que não conseguem desconectar. Não é? Eu me esqueci o nome agora, mas vi a reportagem já 2 anos atrás, aproximadamente. Eu esqueci o nome da terapia, mas é para livrar pessoas do vício do uso de celular. Não é? Terapia mesmo. Ele tem que se internar num lugar afastado para tratar a dependência do seu dispositivo móvel. Olha onde nós estamos. É uma geração que a sua prioridade para a compra de carro e casa é mais baixa que as gerações anteriores, não é? Antigamente se falava muito: eu preciso comprar casa. Quem quer casar tem que ter casa, não é? Então você tem que comprar sua casa, suas coisas, seu carro, ter suas coisas. Já não se fala mais tanto nisso. Já não é tão importante para essa geração. Por quê? Porque eles preferem dividir apartamento com amigos do que casar. Aqui nos Estados Unidos tem um seriado muito conhecido, já terminou, mas se chamava Friends, né? Amigos, onde se anunciava já as características dessa geração. É uma geração que eles preferem. Veja, irmãos, talvez a realidade de brasileiros, ainda, dependendo do tanto de tempo que você está aqui, talvez não seja assim, mas entre a comunidade americana isso é muito comum, não é? Ele terminou o high school, a visão dele é sair da casa dos pais e viver com amigos, dividir apartamento, de preferência aí viver num lugar distante e num centro urbano. Esta é a preferência dessa geração. É uma geração que pensa igual a quase todo mundo da mesma geração. Não há divergências, não é? As redes sociais, para essa geração, é o parâmetro de autoavaliação, de informação e de diversão. Parâmetro já não é mais o que os seus pais ensinaram, o que a igreja está dizendo. Parâmetro são as redes sociais. Em terceiro lugar, estou correndo aqui porque a gente precisa ir na outra parte. Qual é o resultado desse comportamento, do comportamento dessa geração? É uma geração de amores líquidos. Eles estão vinculados por causa da utilidade. Nós já ouvimos isso aqui também, não é? Vínculos utilitários. Enquanto você é útil, nós estamos ligados. Deixou de ter utilidade, já não existe mais amizade, não há vínculo duradouro. Como se fosse uma coisa, né? É uma geração, olha aí, alienada e medíocre, porque possui informação deturpada, mas não tem conhecimento sólido, íntegro, verdadeiro. É uma geração, por causa da conduta, de valores invertidos, que o pastor Davi acaba de dizer, que amam coisas, usam pessoas e os seus relacionamentos são
online. Não é? Irmãos, olha, eu sei que talvez para você isso aqui parece loucura, mas é uma realidade muito mais clara do que a igreja está tentando. Pastor Naline com certeza conhece isso aí perfeitamente, porque entre a nossa juventude, irmãos, a vida deles é exatamente isso que nós estamos lendo aqui. Exatamente assim. E se nós queremos alcançá-los de alguma forma, nós precisamos aprender a conhecer como é que eles estão se conduzindo, para respondermos à altura. É uma geração que condiciona o indivíduo a atitudes de submissão, se tornam reféns de situações que eles teriam que reagir. Eles são presas fáceis, perdem a capacidade de fazer escolhas. É interessante, irmãos, como nós vemos muitos jovens que não sabem o que quer da vida. Ele está terminando o high school, você diz: o que você vai fazer? Ah, não sei, eu vou fazer medicina. Ele começa, daí um ano ele para: não é isso que eu quero, não é isso não. Faz outra coisa, caminha mais um pouquinho, não é aquilo, muda de novo. Ele não consegue ter firmeza na sua vida. É uma geração que tem um bloqueio na sua capacidade mental. É uma geração que tem como marca o imobilismo, porque ele deixa de fazer tanta coisa, irmão, porque ele está o tempo todo vidrado, não é, no seu aparelho telefônico. Ele não se move. Você já viu como isso é comum? Não é? O camarada senta no restaurante e ele não mexe mais. Não é? Isso já está acontecendo nas igrejas também. Não é? Ele chega, ele não se move mais, ele não participa do culto, ele se torna imóvel, não é? Parece, as pessoas dizem isso de forma cômica, mas é uma verdade. Parecem verdadeiros zumbis, estão presos, ligados, não conseguem, não é? Como é comum, irmãos, nós vemos pessoas se acidentarem porque estão vinculadas, presas na tecnologia, não é verdade? Acidentes de trânsito, acidentes na rua, caminhando, não é? Olhando o celular, de repente você ouve um barulho, não é? Acabou de encontrar com um poste, porque estava atento no seu smartphone. É uma geração que é caracterizada pela inércia. Ela passa horas diante da tela e ela não consegue sentir, entender o que está acontecendo ao seu lado. Tem um bloqueio na sua capacidade de pensar. É uma geração que, o resultado, não é, deste comportamento, que tem problemas circulatórios e problemas de coluna precoce. Estão se tornando corcundas precoce, problemas circulatórios. É uma geração que tem poder de absorção incrível. Um outro resultado muito comum nessa geração é que eles vão diminuindo os conhecimentos idiomáticos. Você já experimentou conversar, irmão, com essa geração? Assim, entrar na roda e ouvir e tentar se comunicar? Eu coloquei aí só algumas expressões idiomáticas, que eu não sei, talvez uma delas você conheça, né? Etc. LOL, TTY, BRB, isso na língua inglesa, obviamente, né? Porque é a comunidade que nós trabalhamos. Mas no Brasil também tem, não é? Toda a sociedade tem esse cerceamento, essa pobreza idiomática que vai se tornando por causa da velocidade de passar a informação. Demora muito escrever a frase completa, então ele diminui, não é? Ele encolhe, e ali vai nascendo uma nova expressão idiomática. Talk to you later.
depois eu falo com você. Até escrever tudo isso, TTYL, pronto. Só que aquilo, com a repetição, vai se tornando comum, normal. É uma pobreza de linguagem, de ideias, é uma dificuldade de comunicação e expressar sentimentos. Nós ouvimos aqui, eu não sei qual dos preletores que me antecedeu, falando, ou foi conversando aqui, não é? Antigamente, os jovens, quando se conheciam, pensando num futuro casamento, eles conversavam face a face, não é? O camarada ia ali, conversava, ia conversar com os pais da moça, ele se expressava. Hoje, irmão, o camarada, não é? Ele está do lado da futura e ele está falando pelo celular, não é? Vai conversar com um adulto, com o pai, com a mãe, ele se treme todo, ele fica todo medroso, vai conversar, ele não consegue se expressar, ele não tem condições. Você coloca o celular na mão dele, irmãos, ele fala com o mundo todo, mas ele não consegue se expressar com alguém face a face, olho no olho, não é? Morre de medo. Depois, são analfabetos funcionais, que é pior do que o analfabeto digital. Ele não funciona, ele não sabe funcionar, não é? Nós ouvimos aqui dos filhos digitais, eles comportam-se como adolescentes, mesmo tendo a idade adulta. A psicologia chama de adulgescência. Ele não cresce, ele não avança, não fisiologicamente, mas mentalmente. Nesta geração prevalece a distração. Ele tem a capacidade de concentração mais próxima de uma criança que um adulto. E eles passam a transferir esse comportamento para as outras áreas da sua vida. Ele não está atento ao que está acontecendo, e depois que termina, na outra semana, no outro dia, ele já não se lembra absolutamente de mais nada do que foi falado, do que foi tratado, do que foi discutido. O que ele faz? Deixa eu abrir aqui nas minhas notas, aqui, porque eu já não sei mais, não é, o que foi tratado, o que foi falado, o que foi resolvido. Hoje em dia, irmãos, é muito difícil, não é, falar até mesmo de história secular. Parece que todas as vezes que alguém fala de história, parece que é a primeira vez, porque ele não consegue gravar absolutamente nada. Às vezes, até mesmo ministrando a palavra de Deus, você percebe que alguns parece que nunca ouviram, embora foram criados na igreja, porque a capacidade de reter o aprendizado é quase zero. Ele fica naquela dependência de estar conectado, então ele não se preocupa. Ele diz, não, depois eu vejo isso, está aqui gravado, está na internet, depois eu dou uma olhada, não é? E assim ele vai engessando o seu cérebro, definhando o cérebro, não usa o cérebro, não é? E aí nós temos uma geração, irmãos, dependente. Por isso ele chega, aonde ele chega, ele tem que se conectar para ele ligar de novo, não é? E buscar a informação outra vez, porque ele mesmo não consegue armazenar informações. Essa geração é uma geração com altos níveis de ansiedade e depressão. É a geração mais irrequieta que já existiu. Hoje em dia, irmãos, já se fala, não é? É comum entre adolescentes o uso de analgésicos e antidepressivos. É normal, não é? Comum, porque é uma geração irrequieta, ansiosa, depressiva, não é? Fez-se uma pesquisa sobre os jovens adolescentes que se suicidam, e o resultado é depressão profunda. Depressão profunda, porque trocam a noite ou o dia pela noite, e naquela noite estão sozinhos, grudados nos seus aparelhos eletrônicos, tentando, naquela ansiedade, ele checa toda hora a página para ver se alguém fez alguma coisa, se alguém gostou, não gostou, se o outro fulano está, e eles se falam, irmãos, até tarde da noite. Você não sabe, mas o seu filho faz. Tarde da noite. E os sistemas de comunicação
das redes sociais criaram mecanismos que as mensagens se autodeletam. Então, depois de um tempo, elas vão deletando. O pai, vou checar o celular do meu filho, mas a mensagem já foi, né? Não está lá mais. Já passou. Então, esta é a geração que nós estamos trabalhando. É uma geração que produz a nomofobia. É o medo de ficar sem celular. Irmão, ele pode até perder o passaporte, o documento, mas o celular não. Lá em Ohio acontece, aqui não acontece não, mano, graças a Deus, mas lá as pessoas se esquecem que trouxeram a Bíblia para a igreja, mas quando elas, eu estou falando de coisa que já aconteceu, não é talvez, não é? Os irmãos deixam a Bíblia na igreja e nem se lembram da Bíblia. Depois que deixa eu ver, fulano, obreiro, irmão, não estou falando de menino não é? Não se lembra da Bíblia. Agora, esqueceu o celular, irmão? Aí, ó. Ele já liga para o fulano, eu esqueci meu celular, eu tenho que voltar, já estou voltando aí, volta aí. E a gente fica esperando chegar por causa do celular. Se você disser, irmão, você esqueceu a Bíblia também. É verdade, a Bíblia, é verdade, também esqueci. No próximo culto eu pego, mas o celular, de jeito nenhum. São pessoas nomofóbicas, não podem viver ou ficar, têm medo de perder o seu celular. São adolescentes que têm relação de dependência de celulares e redes sociais, que experimentam níveis elevados de estresse, agressividade, depressão, distração, baixa estima e sono. Tem muito adolescente aqui, né? Sono, não é? Passa a noite em claro, no outro dia está cansado, não tem forças, não consegue se concentrar. A angústia de acompanhar a vida alheia nas redes sociais tem nome, é FOMO. É o medo de ficar de fora. Não posso ficar de fora, eu tenho que acompanhar. Irmão, e é difícil, irmão. Ele tem que estar ali antenado e toda hora ele tem que checar para ver se tem uma novidade, porque ele não pode chegar entre os amigos e não saber o que está acontecendo. Isso aí é estrelinha menos na percepção que as pessoas têm dele. Então ele tem que estar atento, prestando atenção. Você viu a foto que o fulano colocou? Se ele falar assim, qual foto? Aí esse cara está atrasado, não é? Mas ele chega, porque ele está acompanhando o tempo todo, e diz, eu vi a foto sim, você viu o que ele fez? Que coisa e tal. Aí ele entrou na comunidade. Então ele fica nessa dependência de estar checando constantemente para não se sentir fora. Ele tem dificuldade de atividades que exigem persistência e repetição. Por quê? Porque o cérebro já está atrofiando, não é? Aumento do perfeccionismo, a comparação que se faz com o que se vê nas redes sociais se torna um grande ladrão de alegria, porque ele está seguindo aqueles que ele admira, ele começa a visualizar, e o ideal dele se torna aquilo ali. Por isso que é muito importante saber quem esta geração está seguindo. Porque o que ele está seguindo vai determinar os seus ideais. Ele segue, como diz o nosso pastor, Justin Bieber, não é? E o cara aparece com o cabelo assim, cabelo aqui. Aquilo vai, por causa da repetição, ele está sempre vendo, sempre observando. Aquilo vai marcando a mente dele e vai se tornando um comportamento comum e aceitável. Então ele diz, o que isso tem a ver? Normal, não é? Porque ele está seguindo. Ele vai seguindo pessoas que não têm o menor compromisso com a palavra de Deus, com a verdade, e todo dia ele está checando, e todo dia estas pessoas estão postando coisas novas, comportamentos que para eles é normal, e a partir do momento que aquilo vai se repetindo na sua visualização,
vai se tornando normal também, não é? Quer fazer uma coisa normal? Repita ela várias vezes, mesmo que seja errada. Ele vai olhar e dizer: não tem problema, não há problema nisso. Produz grandes implicações para o formato futuro da economia e para a velocidade da recuperação da crise. Por quê? Porque eles priorizam viagem e casamento, moradias e carros vão perdendo importância. O negócio dele é juntar com alguém e viajar o mundo, sair pelo mundo. Mas não é para fazer missão, irmão, é para tirar foto e postar. É interessante, irmãos, olha, por isso que eu disse, esse comportamento vai se tornando comum. Quantos de nós aqui já não tiramos foto na cidade? A gente chegou assim: deixa eu tirar que eu estou aqui e tal, papapá, eu estou aqui e tal, não sei o quê. Estou dizendo que isso é errado, não é? A questão aqui não é certo ou errado, estou dizendo para você como a gente vai repetindo o comportamento. Você marca ali, estou presente, fui lá, não é? Um dia eu comentei com um irmão lá da nossa igreja, porque todo lugar que a gente ia, irmãos, ele tirava uma selfie, não é? E metade da cara dele ficava na foto e a outra metade do lugar. Eu disse: mas, irmão, por que você fica tudo, qualquer lugar que ele ia, ao invés de tirar uma foto do lugar, não, ele tirava metade da cara dele, metade do lugar, metade da cara dele, metade do lugar. Eu disse: irmão, qual é o sentido? Por que você faz isso? Eu fiquei curioso, não é? Todas as suas fotos, a sua cara, metade da foto é a sua cara e metade o outro lugar. Ele disse assim, sem papas na língua, ele disse: pastor, é para ostentar, é para mostrar para o pessoal lá no Brasil onde eu estou. E pelo menos ele foi honesto, irmão, foi sincero, né? Porque é isso mesmo. Então essa geração, irmãos, é uma geração que prioriza a foto, o vídeo, a imagem. O pastor João nos deu a incumbência de falar, eu vou mencionar um pouquinho do outro estudo e já termino aqui, sobre esses ataques tecnológicos, como é que a gente pode responder a isso. Na outra folha que você recebeu aí, dá uma olhadinha nisso, eu estou passando informações, depois a gente vai falar sobre o que a palavra de Deus pode nos dar para lidar com essa gente. Achei interessante, o pastor José Lopes estava dizendo ali, que se ele soubesse que fosse assim, não é? Que era melhor Jesus ter voltado, levado, a gente nunca sabe como vai ser, mas essa é a grande verdade. Sabe, pastor, se Deus me der graça e Ele não voltar, quem sabe Deus ainda não me dá 50, ou como o nosso pastor, 60 anos de ministério. Imagine o que daqui a 60 anos, se Jesus não voltar, irmãos, o que é que nós, que ainda estamos jovens, vamos estar lidando. Imagine. Quais são esses ataques tecnológicos? Vamos voltar aqui a algumas coisas fundamentais, informações fundamentais. Tecnologia, irmãos, quase sempre se refere à internet e aos dispositivos que promovem o seu acesso, telefone, tablet, computador, etc. E todos concordam que a tecnologia, está aí no seu estudo isso, né? É apenas um instrumento, um veículo, que ela não é autossustentável. Então, nós precisamos, não é o aparelho, irmãos, mas quem produz o conteúdo e quem acessa e procura, quem consome o conteúdo. É aqui que é o problema. Ou seja, em outras palavras, o problema chama-se ser humano. O problema chama-se coração. A finalidade da tecnologia, ela está nas mãos de quem produz e quem consome. Jesus disse uma coisa interessante, Lucas 6, está aí no seu estudo: não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal.
porque da abundância do seu coração fala a boca. A questão toda vai girar em torno do coração do homem que produz e daquele que consome. Porque muita gente tem mania, nós ouvimos falando aqui, né, dos filhos com relação aos pais, né, como as crianças estão ditando as regras. Alguém pode pensar, então nós temos que estar atento lá fora, porque esse povo não pode chegar aqui. Mas como é que está o coração da criança? Porque quem consome também participa, irmão. Ele tem a sua parcela de responsabilidade. Não é somente quem produz. Vamos falar um pouquinho de crianças, pré-adolescentes e tecnologia? Olha aí no seu estudo. Vamos partir do princípio que a gente está lidando com crianças de 0 a 14 anos. E vamos considerar que a princípio, veja, irmãos, eu estou colocando pressupostos aqui porque é uma área muito difícil. Vamos considerar que a princípio elas estão consumindo mais por curiosidade, porque hoje já não é tanto curiosidade em algumas crianças, ela realmente quer aquilo, não é? Mas vamos partir desse pressuposto que é curiosidade, mais por curiosidade do que um mau tesouro, ou seja, que elas possuem um grau maior de inocência. O que é que as pessoas nessa faixa etária estão consumindo? Teve uma companhia que trabalha com antivírus, que ela colheu dados, através do seu software de segurança, para famílias, isso no ano passado, 2017. E eles chegaram à seguinte conclusão: essa pesquisa que está aí no seu estudo, ela varia de país para país. Tem país que está mais, as crianças estão buscando mais isso do que isso. Mas de forma geral, é o que está aí, que nós colocamos aí. Qual é o interesse? O que elas estão buscando, não é? Quando usam todos esses recursos tecnológicos? Em primeiro lugar, comunicações. Isso é o número 1 em todas as nações. 61% acessam para se comunicar nas mídias sociais, nos messengers, nas salas de bate-papo, enfim. Interessante que parece, muita gente pensa que o Facebook e o Instagram são os campeões, e não é verdade, não é? É porque nós estamos muito acostumados com o mundo ocidental, o nosso mundo, mas as grandes companhias campeãs de comunicação são chinesas, japonesas, asiáticas. O número de usuários que frequentam, que tem certa frequência no uso, é muito maior do que o Facebook, irmãos, muito maior. O Facebook é quase zero nestes países, não é? Então, se nós, por exemplo, um missionário quer alcançar essa gente, usando as mídias sociais, Facebook não é o caminho, não é? Instagram não é o caminho. Ele precisa conhecer outros recursos para de alguma forma disseminar o Evangelho. Agora, o que mais chamou a atenção nessa pesquisa é o interesse das crianças. Veja aí, em segundo lugar, álcool, bebida alcoólica, tabaco, não é? Narcóticos. Elas estão pesquisando, procurando conhecer, saber a respeito de álcool, tabaco e narcóticos. Olha aí, irmão. Muita gente acha que é pornografia, mas não é. Porque a pornografia já está aí com 1%. É claro, eu vou explicar por que essa diferença daqui a pouquinho, mas nesta pesquisa, em usuários de computador, não foi contado o celular, porque é muito mais difícil saber o que as pessoas acessam por aqui, é muito mais complicado. Pelo computador você consegue alguns mecanismos, mas pelo celular é quase impossível. Essa pesquisa, eles estão interessados em programas, jogos eletrônicos, 9%, programas de computador, música, vídeos, 6%, comércio eletrônico, 4%, linguagem obscena, 2%, e conteúdo adulto, 1%. Agora, olha o que está escrito aí, eu expliquei por quê. A gente não pode pensar que as crianças estão fazendo menos visitas aos sites pornográficos, não é isso. O que acontece é que esse número baixo da pesquisa pode ser em função de as crianças usarem mais dispositivos móveis, celular, tablet, para acessarem esse tipo de conteúdo. E os softwares que fizeram a pesquisa aqui, eles não monitoram o uso de dispositivos móveis, então não dá para saber
Isso não quer dizer, então as crianças agora não estão mais atrás disso, os mais jovens não estão atrás dessas coisas. Podem ser que estão em quantidade ainda maior, só que a gente não tem como pesquisar. Mas eu vou olhar o celular do meu filho. Mas lembre-se que os celulares, os aplicativos estão sendo preparados, irmãos, para que você olhe e apague o que foi visto. Apague do dispositivo, mas na mente fica. Então, nós temos aí esse quadro do que está acontecendo com essa geração. Vou terminar aqui. Terceiro ponto, onde está o Wall-E? Em inglês, Where's Waldo? Era um livrinho que lançaram algum tempo atrás, onde colocavam um menino com a mesma roupa, o mesmo penteado, o mesmo look, no meio de uma multidão, e você tinha que descobrir onde é que ele estava. No Brasil ficou conhecido como Onde está o Wall-E? Não muito tempo atrás, irmãos, e aqui, de novo, eu estou chamando você para refletir sobre o que está acontecendo. E na outra oportunidade a gente fala de solução. Não muito tempo atrás, falou-se na igreja em ensinar sobre o que era considerado mal. Eu me lembro, irmãos, de ouvir os preletores dizendo, vamos falar sobre sexo, porque eles têm que aprender aqui, porque senão eles aprendem lá fora. Não sei se você viveu, eu vivi isso na igreja há algum tempo. Vamos falar sobre drogas, músicas, com os nossos filhos, é melhor que eles aprendam na igreja do que no mundo, era o que se dizia. Falou-se tanto, isso são reflexões que eu fui escrevendo, falou-se tanto em relacionamentos e os seus adendos, namoro, noivado, casamento, sexualidade, sensualidade, era o que se falava, porque se pensava que essa geração só se resumia a isso, está preocupado em namorar, então é namoro, era só na congresso de jovens, era só namoro. Nós falamos tanto sobre tantas coisas superficiais e nos esquecemos do que realmente importava, a palavra de Deus e o Deus da palavra. Falamos de relacionamentos humanos, mas quase nada de um profundo relacionamento com Deus e as coisas eternas. Falava-se muito de coisas passageiras, mas quase nada de coisas eternas. E aí eu vou deixar algumas perguntas para você. Será que o problema da gente ter essa geração assim hoje foi a lacuna na exposição da palavra? Será que foi o nosso pouco entusiasmo com as coisas espirituais e eternas? Será que foram os não poucos escândalos no meio da igreja? Será que foi o despreparo e a negligência dos ensinadores? A verdade, irmãos, é que talvez a gente nunca vai encontrar uma resposta clara para isso. E aí fica a pergunta, nós nunca vamos encontrar o Wall-E. Eu estou tentando descobrir, irmão, por que a gente chegou onde chegou, mas está difícil. Como é que nós temos essa geração na casa de Deus, de jovens, nessa situação? Como é que nós chegamos onde chegamos? Eu vou terminar dizendo que há solução. Essa solução, eu posso, na minha perspectiva, dizê-la em duas palavras: conteúdo e ânimo. Conteúdo e ânimo. Deus precisa, e nós vamos falar sobre isso depois, levantar nesta geração uma geração de conteúdo e uma geração animada com as coisas eternas. E sobre isso a gente fala em outra oportunidade. Deus abençoe. Obrigado, pastor João Luiz.